Lucas 19. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa falar conosco nesta tarde tremendamente. Amém? Glória a Deus. Em Lucas 19, que diz assim: Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à influência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em sua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e recebeu com uma enorme alegria. Todos, em meio à multidão, que presenciaram o que passou e começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Dizendo isto, Jesus declarou: Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Amém? Glória a Deus. Quantos de nós já ouvimos, a história de Zaqueu? Muitos já ouviram pregações sobre isso, diversas pregações, bem antes dele subir naquela árvore. E, irmãos, eu quero dizer para vocês, o Senhor, Ele faz a parte dele, mas nós devemos fazer a nossa. Por mais que o Senhor sabia que Zaqueu ia subir naquela árvore, por mais que o Senhor sabia tudo que ia acontecer ao passar ali, Zaqueu, ele teve que subir, ele teve que fazer a sua parte. Ele teve que falar assim, teve que ter a curiosidade de saber quem é esse Jesus, que eles tanto falam, que pode mudar a vida. Irmãos, a vida de Zaqueu aparentemente era boa. Ele tinha muitos bens, a Bíblia diz que ele era rico, mas ele não era um rico honesto. Ele era um rico que defraudava as pessoas para ter o dinheiro que tinha. Mas até ali estava tudo bem. Até ali ele não conhecia Jesus. Como dizia aquela música, muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar, Mas ele não quer religiosidade, ele quer intimidade. Mas como é difícil ser íntimo do Senhor, Eu falo porque eu estou começando, eu sou um bebezinho ainda diante dos irmãos aqui, eu tenho só a aprender, E tenho aprendido com esse Deus tão maravilhoso. Mas o Senhor tem feito em minha vida, assim como fez na vida de Zaqueu, Assim como o Senhor fez na vida de Zaqueu, o Senhor Jesus fez na minha vida, E a Bíblia vai dizer que ele era rico, Só que ele era defraudador. Ele era um homem mentiroso, ele defraudava as pessoas que ele recebia pagamento. Ele era cobrador de impostos, E a Bíblia vai dizer que ele vivia uma vida completamente diferente de um padrão de cristianismo, Hoje nós vemos tanto crentes, Mas o crente, irmãos, ele tem ficado tão deturpado que as pessoas têm vestido apenas uma roupagem, A gente coloca ali a nossa roupa de crente e vive achando que está agradando ao Senhor, Mas nós devemos repensar nos nossos caminhos, devemos nos converter todos os dias, pedir misericórdia todos os dias, porque a Bíblia diz que aquele que acha que não tem pecado já está pecando. Aquele que pensa que não está fazendo, já está fazendo. Só que a Bíblia diz
que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, essa graça do Senhor Jesus me atraiu. E eu creio que atraiu muitas pessoas aqui. Né? Eu sou jovem ainda, tenho 20 anos, mas o Senhor tem me ensinado, sabe, a servir Ele. Não é fácil, mas o Senhor tem me sustentado, tem mostrado que Ele pega realmente o improvável e faz do improvável um vaso, né? Um vaso de valor. Não é vaso que tem preço, é vaso de valor. Porque muitas das vezes a gente olha para coisas que têm preço, mas há coisas que têm valor para o Senhor. E todos nós aqui que estão assistindo essa live, você tem valor para Deus. Você sabia disso, que você tem valor para Deus? Porque eu quero dizer, irmãos, por um tempo agora eu estou na frente de trabalho e às vezes nós prega tanto de Deus, nós falamos tanto de Deus, mas às vezes a gente esquece de entender que a gente também tem valor. Porque cuidar de almas, né, gera muita ferida, gera muita entrega, tempo, né? E às vezes a gente vai deixando até a nossa vida com Deus e a gente vai falando assim, meu Deus, eu estou cuidando de tanta coisa, parece que eu não estou conseguindo segurar tudo. Parece que está tão difícil, meu Deus, mas eu quero dizer para você, nesta tarde você tem valor para o Senhor. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei pelo que você tem passado na sua vida, eu não sei quantos anos de cristão você tem, mas até aqui o Senhor tem te sustentado. A graça do Senhor tem te sustentado. A graça do Senhor tem te mostrado que você não pode desistir, que como a irmã Germana falou, você tem que ser persistente, você tem que ser insistente no reino de Deus. Porque a porta, irmãos, ela continua estreita. Ela continua estreita para a criança, ela continua estreita para o jovem, para o adolescente, ela continua estreita para o adulto e para o velho. Jesus não mudou, né? Somos nós que mudamos. O ser humano ele está em constante evolução e foi isso que aconteceu com Zaqueu aqui. Zaqueu ele teve que demonstrar um interesse. Jesus não vai entrar na minha e na sua vida se nós não queremos, irmão. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que ele está à porta e bate. Aquele que abrir a porta, ele vai entrar. Vai cear com ele e ele comigo, ele vai dizer isso. Então, ele diz que está batendo na porta. Então, se nós não fizermos um esforço de ir lá abrir a porta, ele não vai arrombar a porta. O inimigo das nossas almas que arromba a porta. Se você dá uma brecha para ele, ele já sai rasgando tudo. Porque a palavra de Deus vai dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. E talvez o inimigo tenha tentado abrir as portas, né, da sua vida. Pode ser no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho. E muitas das vezes, por sentir fraco, a gente vai deixando que a brecha, ela vai se abrindo, ela vai se alargando. Mas em nome de Jesus, irmãos, fecha essa brecha hoje. O Senhor está dizendo para vocês, volta para o caminho. Põe a mão no arado. Põe a mão no arado, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Põe a mão no arado mesmo e não olha para trás. Tenha certeza que o Deus de Israel está com vocês. Tenha certeza que o Deus dos deuses não desistiu de nós, mesmo quando nós não era nada. Mesmo antes dessa oportunidade, Jesus já sondava os nossos corações. Antes mesmo de ser igreja, o Senhor já cuidava de nós. No tremendal de lama, Ele tirou nós lá do tremendal de lama, firmou os nossos passos e pôs um novo cântico na nossa boca. Amém? E que os irmãos possam, em nome de Jesus, muitas vezes a gente não entende os projetos de Deus. A gente não compreende. E como aqueles murmuradores falava, por que o Senhor Jesus entrou na casa de Zaqueu? Né? Tinha tanta casa para o Senhor Jesus entrar,
Por que ele entrou na casa de Zaqueu? Um pecador que rouba as pessoas. Porque Jesus vai dizer, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu não vim para os que são, mas eu vim para confundir os que são e fazer dos que não são um vaso de valor. Então, o que seria mais chocante? Uma pessoa que é crente a vida toda e se converteu, ou uma pessoa que nunca foi nada, se converter de repente e falar que crê num Deus e deixar todas as práticas velhas, irmãos? Isso é para glorificar de pé. Quando um verdadeiro evangelho é o verdadeiro que transforma, que muda nosso caráter, que muda quem nós somos. Não tem como permanecer na palavra do Senhor e permanecer da mesma forma. É uma constante evolução, é uma constante mudança, é uma constante entrega, né? E a Bíblia diz que ninguém verá o Senhor, né? Se não buscar, se não crer em Jesus. A Bíblia diz, qual que serão os salvos naquele dia? Aqueles que creem que o meu Pai me enviou, e quem vê a mim vê o Pai. Então, muitas das vezes, nós deixamos que o dia a dia, que as pessoas, que as circunstâncias, elas nos mudem, né? Nós deixamos que os nossos problemas, não, mas é muito cedo para eu aceitar Jesus. Não, mas é muito tarde para eu me dedicar à obra. Irmãos, eu quero dizer, nunca é tarde, nunca é tão cedo para fazer a obra. Se você tem um coração disposto, se você tem um coração que clama pelas fontes das águas, pela fonte inesgotável, né? Pela vida eterna, o Senhor, a Bíblia vai dizer que o Senhor busca a quem Ele pode usar, né? Então o Senhor está sondando os corações aqui nesta tarde. Se você tem vontade de servir ao Senhor, sirva, irmão, de todo o coração. Não olhe para trás. Olhe para Jesus. Jesus naquela tempestade com Pedro. E Pedro, ele falou, Senhor, se é tu mesmo, deixa eu andar sobre as águas. E aí Jesus falou, então venha. E ele estava olhando só para Jesus, mas de repente ele começou a olhar para o vento. De repente ele começou a olhar para a tempestade. E ali ele começou a afundar. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui nesta tarde, olhe mais para mim, irmãos. Olhe mais para mim. Não olha para a circunstância não, porque se olhar para a circunstância vai cair. Se olhar para a circunstância não vai aguentar. Porque às vezes o diabo, ele é sujo, irmãos. Ele vai naquilo que nós mais temos dificuldade. Ele vai nas feridas mais profundas da nossa alma, para tentar nos derrubar. Mas se o Senhor te chamou, se levanta, se posiciona, põe um novo cântico na tua boca e marcha para a vitória. Marcha para a vida eterna, marcha para o céu. É para isso que nós estamos aqui, para viver para o céu. Nós somos do céu, irmãos. Isso aqui é só passagem. O momento passa, a vida passa, filho cresce, filho casa, marido morre, marido vive, mas o Senhor continua nas nossas vidas. Eu não sei com quem que o Senhor está falando aqui nesta tarde, mas o Senhor está falando aqui nesta tarde para vocês. Dependa mais de mim. Viva mais para mim. Respire a mim, cante para mim, pregue para mim. Viva para mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele vai fazer por você. Provérbios 16 vai dizer, versículo 3, que o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Até aqui Zaqueu viveu para ele. Até aqui Zaqueu viveu a vida dele. Fez as escolhas dele. Mas a partir do momento que ele conheceu Jesus de Nazaré, nunca mais ele foi o mesmo. Ele restituiu todos os seus bens. Perdeu tudo por amor ao Senhor Jesus. E quantas das vezes nós perdemos algumas coisas, meus irmãos? Nós renunciamos nossa vida por amor do Evangelho. Laura, é tempo perdido? Não.
quando você vê uma alma que se arrepende, um coração quebrantado. Não tem preço. Que valor que tem a sua alma? Que valor tem a alma dos seus filhos? Que valor tem a alma do seu esposo, da sua esposa? Que valor tem a alma dos seus entes queridos? Não tem valor, irmãos. É algo que só a cruz compra. É algo que só o sangue de Jesus pode comprar. Só o sangue de Jesus pode pagar. E ali Jesus comprou com o sangue dele as nossas vidas. Então não volte mais para trás. Não volte da onde Jesus te tirou. Olhe para o alto. Tem uma música da Midian Lima que é linda, 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 que chama Olharei para o Alto. Os irmãos já devem ter ouvido. Que música linda, né? De onde vem o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? Então, ali o Senhor vai entrar na casa de Zaqueu. E hoje o Senhor está entrando também na tua casa para te livrar de todo o diabo que se levanta contra a tua vida, se levanta contra a vida dos teus filhos, do seu esposo, da sua esposa, que se levanta contra o seu casamento, que se levanta nas suas finanças. Muitas das vezes você abre o armário e fala assim: meu Deus, o que eu faço, Senhor? Mas o Senhor é provisão. No deserto o Senhor também foi provisão para aquele povo. E o Senhor não deixava o maná faltar, mas muitas das vezes a gente quer estocar maná. A gente quer guardar para depois, mas o Senhor está dizendo: eu tenho comida fresca para você, querido. Para de comer comida de ontem, eu tenho o melhor para a tua vida. Para de ficar mendigando amor de quem não te recebe no altar, de quem não te recebe com uma aliança. Olhe para o Senhor nesta tarde. Busque entendimento nas Escrituras. Não é fácil, irmãos, viver o Evangelho. Mas a partir do momento que nós se propõe a viver isso, não olha para trás. Viva pelas misericórdias do Senhor, viva a graça do Senhor. E a Bíblia diz que Ele dará o pago segundo as nossas obras, né? E eu quero aqui recitar o versículo 10, que vai dizer assim, versículo 9: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Amém? E eu gostaria de contar um pouquinho da minha história, né? Se as irmãs me derem com toda licença, toda oportunidade, né? Eu cresci, né? Eu nasci num berço evangélico, né? A minha mãe, ela era muito trabalhadeira, eu tenho recordações que ela era muito trabalhadeira, trabalhava muito. Meu pai também, mas o meu pai, ele era viciado em droga, né? E a minha mãe, ela fumava cigarro, bebia, assim, nós tínhamos uma vida completamente bagunçada. Amém. Nós tínhamos uma vida completamente bagunçada, né? E longe dos caminhos do Senhor. Mas na minha rua ali, no meu bairro, eu lembro que tinha uma igreja. E eu fui para esta igreja com 6 anos de idade. E eu conheci ali Jesus pela primeira vez. Eu ouvi falar de Jesus, né? Era culto infantil. E eu falei assim: nossa, esse Jesus, ele pode salvar a minha família. Pode mudar a minha história. E muitas das vezes, irmãos, eu subia a rua depois dos cultos, e eu topava com meu pai no bar. Logo ali ele já ia se drogar, ele já ia se embriagar, e dali eu ficava 3 dias sem ver ele. Quando ele chegava totalmente drogado, ele quebrava as coisas dentro de casa. E a minha mãe já estava tão cansada de viver aquela situação que ela vivia estressada, sabe? Mas eu clamava por um Deus que eu não conhecia. Eu clamava por um Deus que eu senti quando eu tinha 6 anos de idade.
E eu comecei a orar pela vida dos meus pais. E eu comecei a orar e comecei a buscar e fiquei durante 12 anos orando pela conversão dos meus pais. E foi uma luta muito grande, né? O meu pai, ele tem testemunhos que eu nem sonho em pisar em lugares que ele já pisou, né? E hoje eu glorifico a Deus, né? Porque com 12 anos ele foi para uma clínica de recuperação cristã e ali ele ficou 6 meses internado, né? E se recuperou, né? De todas as dificuldades que ele tinha passado e de toda a droga, se limpou de todo o vício mesmo e veio para casa. Só que com 7 anos de idade eu sofri um abuso, né? E isso ficou marcado na minha alma. Coisa que remédio não dá jeito, antidepressivo não dá jeito. E com 12 anos de idade eu comecei a sentir muitas coisas, né? Não chegou ao ato completamente, né? Mas para quem já viveu sabe o quanto isso é assustador, né? É uma marca que fica na sua alma, né? Você não consegue se livrar daquilo. E com 12 anos de idade começou a somar muitos problemas na minha vida. E até os 15 anos de idade eu já bebia mais de 5 remédios de tipo diferente. Nada resolvia. Eu chorava na escola. A minha mãe sempre muito preocupada, mas eles não sabiam o que fazia comigo. O meu pai não sabia o que fazia comigo. Meu pai já tinha se recuperado, mas eu não tratei traumas emocionais na minha infância. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, sou eu que trato de ti, querido. Sou eu que trato dos teus traumas. Sou eu que trato das tuas feridas. Não importa quantos anos você tem, que você vem guardado, isso aí mesmo que você tem dentro de você. Eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que liberta. E eu sou o Deus que sara. E com 15 anos de idade, eu já ali começava a premeditar minha morte. Como que eu ia fazer? Como que eu ia fazer? Como que eu ia fazer? E eu comecei a pensar em tudo que eu vivia na minha vida. O amor que eu sentia por Jesus, porque eu aceitei Jesus por amor. Eu não tinha nada para oferecer. Não tinha nada assim de bom, né? E mesmo na igreja, indo para a igreja, eu nunca deixei os caminhos do Senhor. Eu continuava indo para a igreja, mas com essa tristeza, com esse vazio muito grande. Que todo cristão vive, né? Mas às vezes vai somatizando mais, cada vez mais. E com 15 anos, eu tive um surto muito grande, a qual eu falei assim, Deus, agora não tem mais jeito para mim, né? Eu nunca pedi por isso. Quando foi que eu pedi para ter família assim? Eu quero dizer para você, querido, você não escolhe família. Ninguém escolhe família. Ninguém escolhe o pai e mãe que tem. Mas o Senhor deu esse pai com essa mãe para você porque Ele sabia que você ia conseguir. Se Deus deu esse filho para você é porque Ele sabia que você ia conseguir criá-lo. Que você ia conseguir criá-lo na presença do Senhor. Tá difícil, mas não desista. Tá duro, eu sei que tá difícil, querido, mas não desista. Invista na vida espiritual dos seus filhos. A Bíblia diz que o pai e a mãe que ensina o caminho que se deve andar, quando ele for maior, não se desviará de mim. E era isso que aconteceu comigo, né? Eu ouvi a palavra do Senhor e nunca saí do caminho dele. Passei muita luta, mas nunca saí do caminho de Jesus. E ali, quando eu fiz 15 anos, muitos problemas, ia internada toda hora e eu cantava na igreja, eu amava cantar. Só que aí o meu pastor teve que me afastar por um período de tempo porque eu desmaiava constantemente. A dor espiritual passava por corpo. Quem aqui já sentiu isso? Quando a dor da alma passa por corpo, então o meu cérebro desligava. Quando o meu cérebro entrava, diz o médico, né, a explicação do médico, quando o meu cérebro entrava em muita pressão, meu corpo simplesmente desligava e eu caía onde eu estivesse. Então, eu caía na igreja frequentemente, eu caía em mercado, e eu sempre caía em lugar público. E me dava uma vergonha, porque as pessoas falavam coisas de mim que eu não era.
coisas que eu não fui. Falava. E aí a igreja, na época, irmãos, às vezes a gente tem que ajudar os nossos irmãos, porque nem tudo é demônio. Nem tudo é demônio, às vezes é traumas vividos, que aquela pessoa precisa se abrir, precisa conversar, precisa de uma atenção, né? Precisa de um cuidado, de um carinho, né? E ali eles me afastaram por um tempo, e eles fizeram certo, porque hoje eu vejo que, para mim, me tornar o que eu sou hoje. E ali eu falei que eu nunca mais ia cantar. Eu falei que eu nunca mais ia cantar, porque eu tinha medo de eu pegar no microfone e desmaiar. Eu tinha medo de eu pegar no microfone e falar do amor de Deus, porque eu gaguejava, sabe? Eu não sabia falar. E eu fiquei 3 anos ali afastada de cantar, mas sempre continuei cantando, sempre continuei adorando ao Senhor, no meu íntimo, sabe? Nas minhas orações. E quando eu fui para dar um cabo da minha vida, quando chegou o grande dia que eu ia acabar com a minha vida, o meu pai com a minha mãe me levou num sítio que a moça que ele ficou na clínica de recuperação, a senhora que ele ficou na clínica de recuperação, tinha casado de novo. E ela ia vir para o Carmo para passar um tempo aqui com o esposo dela, né? E eles iam passar a lua de mel aqui. E meu pai cozinha, né? Aí ela falou assim, o Cássio, será que você não pode ir lá para cozinhar para nós? Aí o meu pai falou, eu vou sim. Aí meu pai me levou e levou a minha mãe. E naquele dia minha vida foi completamente restaurada. Eu conheci um homem de Deus que hoje é meu avô, né? Hoje a gente congrega junto. E ele orou por mim. E eu creio que todo aquele mal saiu. É como se o próprio Deus falasse comigo. Eu sentei na mesa e eu gosto muito de desenhar. E o meu cabelo era comprido, assim, bem liso. E eu abaixei a cabeça e fiquei quieta lá, porque eu não conhecia eles. E ele veio assim e perguntou assim pra mim, assim, você tá desenhando? Eu falei, tô. Ele falou assim, o que você tá desenhando? Ele tem até hoje esse desenho, né, o meu avô. E eu falei, eu tô desenhando isso daqui. E aí ele viu que não conseguia ver meu rosto, ele falou assim, filha, faz tempo que você tá nesse sofrimento. Sabe aquele impacto? Quando Jesus te encontra, quando Jesus te vê, e você não tem para onde correr, irmãos. O encontro é tão forte e sobrenatural que não tem para onde você correr. É como se Deus falasse com você através de uma pessoa. E ali, só a lágrima seca, assim, porque eu já não conseguia mais chorar. E Deus sabe que eu ia tirar minha vida, que eu não ia conseguir ficar firme, eu não ia conseguir, porque era tanta dor, era tanto problema que eu não conseguia raciocinar direito. Quando a gente está com depressão, a gente tende, né, a não enxergar mais beleza na vida. A vida não tem mais beleza, a vida não tem mais cor. E mesmo que a gente tenha filhos, tenha casamento, tenha tudo, nada vale. Nada vale, porque a tua vida perde a cor, a tua vida perde o valor. E você não consegue ver valor nas coisas mais lindas deste mundo. Que são os filhos, são a família. E ali eu comecei a deixar aos poucos, já deixei os remédios, deixei tudo para a honra e a glória do Senhor. E até hoje estou no caminho do Senhor, louvando a esse Deus e contando esses testemunhos para onde eu vou. E eu quero te dizer, e minhas irmãs e meus irmãos, talvez na sua vida, você, durante a noite, a Bíblia diz assim, que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O que quer dizer isso? A noite é as trevas, a noite é a dificuldade, a noite é o inimigo que vem. E eu quero te dizer que assim como eu à noite eu ouvia voz, eu sentia pessoas em cima de mim assim me enforcando. Hoje tem nome para isso, né? Paralisia do sono. E o inimigo vinha durante as noites, quando eu ia me tomar banho, o inimigo vinha e era como a sensação que alguém estivesse me vendo. Ei, querido, Deus está falando com você nessa tarde.
Talvez você tenha essa sensação. Você ouve voz, você sente que o inimigo está bem pertinho de ti, mas se você clamar, há poder no nome de Jesus, ele tem que ir embora. Porque a Bíblia diz que as trevas não prevalecerão com a luz. O Senhor está dizendo aqui nesta noite, manda esse inimigo embora da tua casa. Bota esse inimigo para fora da tua casa e deixa eu entrar na tua vida. Deixa eu ser o Deus não só da religiosidade, porque a religiosidade nos separa de Deus, mas deixa eu ser o Deus do íntimo do teu quarto, para você ver o que eu vou fazer na tua vida, o que eu vou fazer na tua história, o que eu posso fazer no teu trabalho, o que eu posso fazer na vida dos teus filhos, na vida do teu esposo, da tua esposa. O Senhor está dizendo aqui nesta tarde, olha para mim que padeci naquela cruz, daquele Calvário, e por amor a ti me entreguei, sem perguntar qual foi o teu pecado. Então, irmãos, Jesus entrou na minha casa, assim como entrou na de Zaqueu, assim como entrou na vida de tantas pessoas que estão nessa live, nas vidas das pessoas que estão na nossa igreja e de pessoas que têm se convertido ao Evangelho. Todos nós temos uma história, todos nós temos um testemunho, todos nós temos uma vida antes do Senhor. Mas eu quero te dizer, o Senhor vai levar em consideração a vida a partir do momento que você conheceu Ele. Essa é a vida que o Senhor vai levar em consideração, porque a Bíblia diz, nova criatura é, portanto, todos aqueles que receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filhos de Deus. Então você é filho, você é filha. Então, às vezes você chora na madrugada. Você fala, o Senhor não está me ouvindo. O que eu vou fazer, meu Deus? Essa situação está tão difícil. Mas o deserto é passageiro, irmãos. Tem uma chegada para você. Tem Canaã diante dos teus olhos. Mas às vezes a gente reclama tanto e a gente murmura tanto que Deus falou, então já que você está reclamando, você vai ficar mais um dia no deserto. Para você aprender. Porque eu quero te ensinar. Eu não quero te castigar, eu quero te ensinar. E o diabo tem tentado ceifar a vida de tantas pessoas, mas ele não vai conseguir. Eu profetizo em nome de Jesus que ele não vai conseguir ceifar nenhuma vida. Em nome de Jesus. Vamos se levantar, irmãos. Nós somos cristãos. Quantas das vezes a gente ouve que a igreja é o hospital? Ela é o hospital, ela cuida. Mas a igreja também é um exército de Cristo. Não é só o hospital, não. É um exército que prepara os bons soldados para a batalha, para guerrear pela sua família, para guerrear pela sua casa, para não deixar o inimigo tomar território no teu coração. Porque a partir do momento que o inimigo toma a tua mente, ele toma teu coração. Ele toma as suas emoções e ele começa a te brincar com você como se você fosse uma marionete. Mas em nome de Jesus, que seja quebrado todas as correntes, todas as mentiras de Satanás sobre a sua vida e que o Senhor, através da sua vida, venha ser glorificado. Não aceite o inimigo mentir para você. Não aceite o inimigo falar as coisas para você. Mas aceite aquilo que o Senhor tem dito a teu respeito. Se você precisa mudar, mude. Se você precisa se concentrar melhor, se concentre melhor. Se você precisa buscar, busque a mais. Mas nunca permita que Satanás venha tirar o teu valor. Tirar o valor que o Senhor depositou em você. Porque vamos ser verdadeiros, minhas irmãs e meus irmãos. Se nós começarmos a viver uma vida que nós não glorificamos a Deus, o sacrifício na cruz é em vão. O sacrifício de Jesus é em vão. Então, já que nós estamos vivendo para Deus, vamos viver de verdade. Já que nós estamos indo para a igreja, quando nós ir para a igreja, não ficar lá só parado, não. Vamos falar, ô Senhor, o que o Senhor tem para mim? Já que você entrou nessa live, você falar, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer me falar? No que o Senhor quer me ensinar? No que eu preciso aprender? Porque o crente é assim, irmãos, ele é em constante aprendizado. Né? E o Senhor tem me ensinado todos os dias, não é fácil, mas o Senhor tem ensinado
e tem mostrado que Ele é Deus, que Ele é o Deus grande, o Deus forte, o Deus poderoso, e que Ele não mentiu quando te chamou, e que Ele não mentiu quando te escolheu. E eu gostaria de deixar apenas mais uma palavra que diz assim: bem antes de ser gerado, bem antes de você ser formado dentro do ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Eu já sabia de todo o processo que você ia passar, mas eu te dei a escolha de acreditar no meu nome, de crer nas minhas maravilhas e acreditar nas minhas palavras e que eu vou te levar para morar no céu. A Bíblia vai dizer em João 14 que Ele foi ao Pai para nos preparar lugar e que Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para ajudar a gente a passar as nossas dificuldades, as nossas barras. Mas Ele diz que tem um prazo de validade. Olha o que Ele vai dizer: que quando chegar o momento eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estejais também. É isso que o Senhor quer, nos levar para morar no céu. Dom é para usar aqui, talento é para usar aqui, chamada é para usar aqui. Jesus te escolhe para te usar, mas não te escolhe para te salvar. É uma escolha sua, é totalmente escolha nossa querer a salvação. Ele te escolheu, Ele me escolheu para estar aqui falando nesta tarde, mas não me escolheu para a salvação. Sou eu que decido se eu quero viver para o céu. E eu profetizo em nome de Jesus que nós viveremos para o céu. Nós respiraremos pelo céu. Nós cantaremos. A nossa alma tem que ansiar pelo céu. Davi vai dizer: assim como a minha alma anseia pelas fontes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então, pelo que você tem ansiado, irmão? Irmãos, pelo que a tua alma tem ansiado? Se a tua alma ansiar pelas coisas desse mundo, você vai ficar, irmãos. Céu e inferno existe. Não é mentira, não é folclore, não é história da carochinha para você, para te enganar. Mas é a verdade, e é a verdade que vai te libertar, a verdade que nos liberta. A 1 João, capítulo 8, vai dizer: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi para a liberdade que Jesus morreu na cruz, não é para ser preso, não. É para a liberdade, é para viver para Cristo, para renunciar por Cristo, para amar e abraçar as pessoas que vierem diante de nós, pedindo ajuda, pedindo um socorro. O Senhor está libertando cativos aqui nesta tarde, está quebrando as correntes. Aleluia! O Senhor está mostrando que Ele não mudou e que Ele não vai mudar, porque existe um novo cântico para você. Existe uma nova história para você. E tem uma música que diz assim, ó: tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Olha Deus dando livramento. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Aonde você estiver aí, levante as suas mãos. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer.
Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh, glória, vai passar. Essa luta vai passar. Não é para sempre. O deserto não vai te derrubar. O deserto não pode te impedir de contemplar as bênçãos do Senhor, de contemplar as glórias do Senhor. Fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã. Deus tem mais para a tua vida. Deus tem algo para a tua vida e esse algo chama presença de Deus. É a presença de Deus que vai te sustentar na amargura, na angústia, na dificuldade. E hoje eu não profetizo chave, eu não profetizo carro na sua vida, mas eu profetizo a presença de Deus. Porque se a presença contigo vai, Ele irá contigo. Amém? Em nome de Jesus, pastora, irmão Valdeci, a todos que estão aqui, agradeço imensamente a oportunidade. Quero aqui dizer para os irmãos que estou muito feliz e que o que o Senhor tem feito na minha vida eu não merecia. Mas Ele foi fiel a mim, a minha família. Hoje a minha família está na presença de Deus, estou na igreja, estou cantando para a honra e glória do Senhor, para dizer mais uma vez que o inimigo das nossas almas já perdeu e que ele não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? Agradeço a minha oportunidade, viu, queridos? Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.